Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando sobre liderança nesse quarto trimestre de 2022. E a lição de hoje, lição de número 10, nos fala sobre uma liderança chamada para restaurar. Nós estaremos estudando sobre o tema dos ossos secos, capítulos 36 e 37 de Ezequiel, com foco na liderança restauradora. Lembrando que você que faz uso de slides em PowerPoint na sua escola bíblica, o ebdenfoco.com traz para você mais tempo para você poder estudar. É só você assinar os slides em PowerPoint do ebdenfoco.com. São slides 100% da revista da CPAD, com imagem de qualidade, prontos para serem usados, para você poder ter tempo de estudar e não gastar tempo preparando o slide, porque a preparação do slide demora muito tempo. Então nós já temos os slides prontos, 100% da revista, para você só pegar, fazer só alguma modificação que atenda à sua necessidade, e já para a ministração só precisa agora de tempo para estudar. Temos experiência na produção de slide desde 2016, já fizemos mais de 750 slides e você pode inclusive baixar todos eles. O conteúdo da assinatura dos slides são slides de adultos e slides de jovens, além de bônus com slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e curso diverso. Você então acesse www.ebdenfoco.com e confira. Se você usa também o slide da CPAD ou o slide da revista da CPAD produzido pelo ebdenfoco.com, tire uma foto e envie para nós. Então, acesse www.ebdenfoco.com ou mande a foto e uma mensagem para o nosso WhatsApp 94984244120. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal, Ezequiel 37, verso 10, diz: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extrema. Nós temos aqui o capítulo 37, verso 10 de Ezequiel. Ezequiel cumprindo aquilo que Deus havia ordenado a fazer. O resumo da lição: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. Essa ideia de restauração é muito importante e muito conveniente e necessária para os dias de hoje, onde nós encontramos pessoas e comunidades inteiras que estão fadigadas, estão paradas, precisando de revitalidade. Os objetivos da lição. Primeiro, um dos objetivos dessa lição é explicar a visão do Vale de Ossos Secos. A visão do Vale de Ossos Secos, ela está bem clara, não há necessidade de fazer uma explicação mirabolante, porque o texto já diz, o texto já diz que aqueles ossos secos representavam a nação de Israel, que estava mortificada, que precisava ser revitalizada. Segundo, mostrar o caminho da restauração. O caminho da restauração, o caminho da obediência à lei, da obediência a Deus, da comunhão com Deus. Terceiro, saber que existe uma chamada para restauração. Vamos lá, o texto bíblico, como já foi dito, Ezequiel capítulo 37, do verso 1 até o verso 14. E como de costume, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já deve estar fazendo um estudo mais aprofundado desse texto.
Inclusive, se você estiver nos nossos grupos do WhatsApp do ebdenfoco.com, já tem uma série de conteúdo compartilhado pelo irmão Herberson, que você pode fazer um extenso estudo sobre este capítulo. Vamos lá para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração do seu povo. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Na verdade, Ezequiel pode ter sido uma das únicas, lideranças assim expressivas naquele momento que o povo estava no cativeiro. É óbvio que Israel, mesmo no cativeiro, tinha ali a liderança dos sacerdotes, onde o povo ainda cultuava, mas de forma abrangente, de forma mais consistente, Ezequiel era a principal voz de despertamento do povo. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecerem quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração, E isso é muito importante, que todo mal, que todo problema é resolvido a partir da consciência da existência dele e da necessidade de uma solução. Primeiro tópico, a visão do Vale de Ossos Secos. Nesse primeiro tópico vamos falar um pouco mais do contexto, e da ideia do que está dizendo ali o texto sobre o Vale de Ossos Secos. Depois a gente vai ter mais algumas aplicações sobre liderança. Compreendendo a visão. A explicação que Deus dá ao profeta a respeito da visão de um vale de ossos secos, ainda que se tratava de uma espécie, indica que se tratava de uma espécie de parábola. Essa visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior, a restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida, à semelhança da que Adão e Eva tiveram no Éden. Então, como um dos objetivos, da lição nos pontuou, entender o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. Então, o comentarista nos deixa aqui bem explicado, o professor deve se aprofundar com seus alunos sobre isso, que a visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior, a restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida. Então, os ossos secos representavam a nação de Israel, que estava no estado de calamidade, de morte espiritual, destruído também como nação, que estava no cativeiro, mas havia uma promessa de que eles seriam restaurados, e a restauração seria profunda, mesmo que de um estado terminal como daqueles ossos que estavam secos, sem nenhuma vida. Deus restauraria Israel, E aqui nós aprendemos uma lição, a primeira lição assim importante para a gente aprender com essa lição, e com certeza a gente vai repetir ela muitas vezes, frisá-la muitas vezes, é que Deus pode nos restaurar. Se há vidas, indivíduos, com vidas mortas, frias, Deus pode restaurar. Se há igreja, se há comunidade, se há instituições que estão fadadas ao fracasso, nós temos que entender que Deus pode restaurar as nossas vidas. Além da visão do Vale de Ossos Secos, o capítulo 37 de Ezequiel registra a visão de 2 pedaços de madeira, e ambas têm o objetivo de apontar historicamente para a volta dos exilados do cativeiro babilônico e espiritualmente para a restauração do novo Israel como futuro da obra do Messias. Então tem 2 aspectos aqui, tanto o dos ossos secos quanto dos 2 pedaços de madeira, falando tanto da restauração de Israel saindo da Babilônia, voltando para sua terra, o que hoje o que aconteceu, e através de Neemias e Esdras, que reconstruiu os muros e reconstruíram o culto. E também nós vemos, já no século passado, a restauração de Israel à sua terra, a restauração de Israel como nação, e no futuro, no reino milenar de Cristo.
A visão dos ossos secos e a visão dos 2 pedaços de madeira representa basicamente essas duas coisas. Primeiro, o estado de inanição de Israel, o estado de morte, né, espiritual, de degradação, de um estado de calamidade mesmo que Israel vivia, e o que iria acontecer, né, a restauração tanto imediata quanto espiritual no reino milenar de Cristo, né? Nós vemos, por exemplo, aqui no texto de Ezequiel 36, 15 a 17, Deus dizendo através do profeta qual era a condição que os israelitas estavam vivendo. Eles: não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais fará tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, né? Essa era a condição do povo, né? Deus estava dando uma promessa: ó, haverá um tempo de restauração, e a gente pensa, né, teologicamente, que esse tempo é o tempo do milênio, mas haverá um tempo de restauração completa, que o povo não mais cairá, que o povo não mais se envolverá com o pecado. Mas Deus faz essa promessa, mas ele explica que a condição do povo era de que quando eles estavam na própria terra, eles haviam contaminado ela, eles haviam pervertido a lei, eles haviam transformado a terra numa terra pagã, e por isso eles estavam como ossos secos, mortos espiritualmente nos seus delitos e pecados, mas o Senhor os restauraria. A mensagem da visão: os ossos secos representam os judeus no cativeiro. Eles estavam separados e mortos. Contudo, temos um Deus que restaura, que faz tudo novo, embora Israel estivesse arruinado. Ezequiel 37:11 diz: então me diz, filho do homem, estes ossos são são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Essa era a condição espiritual do povo, essa era a condição psicológica do povo, e essa era a condição nacional do povo, fora de casa, escravizado, né, no cativeiro. Eles estavam realmente numa situação calamitosa, mas havia uma promessa de restauração. O Senhor os conduziria de volta à sua terra, como evidência clara de uma restauração completa, como diz Ezequiel 37, 12 a 14. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair de lá, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Nós temos aqui dois aspectos, né? A sepultura, aqui tem dois aspectos, tanto a retirada do povo da Babilônia, né? O término do cativeiro, quanto a retirada da idolatria, né? Quanto a restauração completa de Israel no milênio. Deus então aponta, mostra para Ezequiel a condição, né, daquele povo, mas já em seguida lhe apresenta o que vai acontecer por causa do grande amor de Deus, por causa da fidelidade de Deus para com o seu povo. Por meio dessa visão, o Senhor mostrou a condição decadente na qual o povo se encontrava e o seu interesse em restaurá-lo, né? Nós precisamos entender isso. Israel não via, Israel não conseguia, ainda que eles lamentassem, mas eles lamentavam muito mais estar fora de casa, fora da sua terra, do que um lamento espiritual. Mas Deus mostra para Ezequiel a condição do povo, a condição calamitosa de ossos secos, né? Não era apenas uma condição geográfica, nacionalista, de estar longe de casa, de estar desarraigado, desenterrado da própria terra, mas era também a condição espiritual. O povo estava longe de Deus, e essa ideia vem desde quando eles já estavam na terra, porque foi por causa dessa morte, dessa letargia espiritual, que eles foram arrancados da terra.
Então, o povo de Israel precisava entender: vocês estão fora da terra de vocês. Vocês estão assim porque vocês estão mortos espirituais. Então, é uma mensagem importante para nós. Se nós desleixarmos, negligenciarmos a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, nós estaremos na mesma condição de Israel, de mortos, de ossos secos. Mas para que isso não se perpetue, para que isso se encerre, para que isso termine, para que haja uma restauração, primeiro nós, tanto como indivíduos como comunidade, precisamos reconhecer que nós estamos precisando de restauração. É como lidar com uma pessoa que está viciada em uma droga. Ele só vai aceitar o tratamento, e o tratamento só vai ser eficaz quando ele admitir que está com um problema, o problema é grave e precisa de um tratamento. A finalidade de Deus com a restauração de seu povo pode ser identificada em suas afirmações. Ezequiel 37:14. E porei em vós o seu espírito, o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Para que o povo reconhecesse a Deus como seu Deus. É preciso que haja em nós uma mudança para que os nossos olhos se abram e a gente possa contemplar a manifestação e a presença de Deus. O Espírito de Deus viria sobre o seu povo, trazendo uma nova vida, uma nova maneira de pensar e se comportar com ela. A restauração confirmando assim a soberania e a fidelidade divina. Esse texto aqui é muito importante, muito reflexivo, né? O professor pode explorar, fazer uma reflexão com seus alunos. O Espírito de Deus viria sobre o seu povo trazendo uma nova vida. Nós precisamos disso todos os dias, né? Uma nova maneira de pensar e de se comportar, né? Nessa vida. A maneira de pensar. Eu costumo dizer assim, que a gente precisa lutar para que a nossa visão de mundo seja através das lentes do Evangelho. Que uma vez que a nossa visão de mundo seja através das lentes do Evangelho, a nossa conduta será de acordo com o Evangelho, né? O Espírito de Deus vinha ali sobre Israel, para que Israel retornasse à obediência à lei, para que eles outra vez, enxergando a vida a partir das ordenanças da lei, as suas condutas agradassem a Deus. Isso para nós também. Se nós vivermos à luz do Evangelho, nós viveremos para agradar a Deus. Lições deixadas à liderança. Fizeram parte do governo de Israel o rei, né? Faziam parte do governo de Israel o rei, né? como no aspecto militar, no aspecto administrativo, né? Especialmente também militar, porque ele geralmente também era um comandante do exército, apesar de ter seus comandantes, né? O sacerdote, né? O chefe da religião, e o profeta como alguém de uma missão pública mais perigosa, né? Que nós sabemos como era o ministério do profeta. Enquanto que o sacerdote falava do povo para Deus, né, de baixo para cima, o profeta falava de cima para baixo, de Deus para o povo. Enquanto o sacerdote apresentava o povo a Deus, o profeta apresentava Deus ao povo, a vontade de Deus ao povo. E eles tinham uma importância muito grande, né? Muitos dos profetas de Israel eram considerados heróis, né? Outros também foram maltratados, mas todas as vezes que os profetas de Israel foram maltratados foi porque haviam reis perversos nos governos. Mas eles eram pessoas importantes que tinham a responsabilidade de anunciar ao povo de Deus a vontade de Deus e fazer com que o povo fosse novamente dirigidos à obediência à lei de Deus. O quadro apresentado pelo Senhor ao profeta era grave e irreversível numa perspectiva humana, né? Mas Deus mostra a Ezequiel e ao seu povo que para ele não há impossível e que independentemente das condições de uma nação, ele é capaz de mudar tudo. Eu gosto de pensar tanto nessas perspectivas, tanto nacionais
congregações locais e de indivíduos, né? Porque o evangelho, ele não é um evangelho nacionalista, ainda que o evangelho mude nações. Ele não é um evangelho apenas da comunidade, ainda que ele mude comunidade, mas o evangelho é poderoso para os indivíduos, né? Você que está vivendo dificuldades, lutas, você deve entender que o evangelho de Cristo, ele muda a sua vida. Essa semana eu ministrei na nossa igreja sobre as feridas de Cristo, né? Pelas suas feridas fomos sarados. Nós precisamos entender que há cura para a nossa vida. Chama também a atenção que, além de sequíssimos, aqueles ossos estavam separados, né? Houve um ruído e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 37, para aqueles que exercem liderança. Uma delas é o fato de que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis. Há sempre uma esperança de restauração da parte de Deus, pois Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. Pessoa que está na degradação moral, na degradação espiritual, pessoa que está enferma, Deus sempre tem poder. Deus é suficientemente poderoso para mudar este cenário. Outra lição importante que podemos extrair é a de que precisamos conhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. Não tem como nós fazermos uma liderança eficaz quando nós ou o grupo está fragmentado, está dividido. A divisão não é algo que vem de Deus. Nós não podemos viver separados. Essa ideia dos desengrejados, isso não tem cabimento, porque não tem respaldo bíblico algum. A igreja é um corpo, e como corpo, a igreja precisa estar unida. O povo de Israel estava destruído espiritualmente, econômica e socialmente, mas o profeta, como líder, permaneceu fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. Ele confiou no agir do Todo-Poderoso. O profeta Ezequiel viveu momentos difíceis. Ele foi um dos profetas que mais sofreram. Ele teve que viver, encarnar o próprio sermão, viver aquilo que não era suportável, como por exemplo, chorar a morte da esposa. Mas ele não podia sair de cena, porque ele tinha que estar ali, animando o povo, para que o povo fosse restaurado. Olha para você fazer uma reflexão, especialmente você liderado, você precisa fazer essa reflexão. Às vezes você tem líderes ruins, sabe que existe líderes ruins em todas as esferas da vida humana, mas às vezes nós temos bons líderes e nós não sabemos aproveitar, nós não sabemos ajudá-los, nós não sabemos crescer juntos, nós achamos que eles devem pagar todo o preço, nós achamos que eles não podem descansar, não podem sair de cena um único momento para descansar, para cuidar de família, eles têm que estar ali 24 horas o tempo todo para a disposição dos nossos problemas. Ezequiel viveu momentos duros, difíceis, mas nós sabemos que uma liderança eficaz passa também pela cooperação dos liderados. Segundo tópico, o caminho da restauração. Reconhecer a necessidade da restauração. Já falei isso brevemente agora há pouco, né? Há problemas, né? Até cito o exemplo de pessoas envolvidas com algum vício que estão no mais profundo caos e só conseguem retornar, só conseguem ter cura a partir do momento que eles admitem que estão numa situação caótica e que necessita de fato de ajuda. Deus conduziu o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, fazendo-o ciente da verdadeira condição de Israel, para depois mostrar como se daria o processo de restauração. Assim como a cura de uma doença começa pelo seu diagnóstico, a restauração, quando se reconhece,
os erros, né? Já falei sobre isso. Ezequiel foi enviado para o Vale dos Ossos Secos. Quando ele chega ali, ele mesmo entende muito pouco, porque ele só vê morte, ele só vê ali calamidade, só vê ali o cenário mais terrível, mais obscuro possível. E Deus então pergunta para ele: Ezequiel, filho do homem, estes ossos poderão viver, poderão voltar à vida? E ele então responde com a confiança que tinha em Deus, né? Ele, mesmo diante de um cenário caótico, ele ainda tem uma confiança em Deus. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Então Deus mostra para Ezequiel que mesmo no momento mais difícil, ele está presente, que ele é o Senhor da vida, que ele é o Senhor da restauração. Não importa o estado de calamidade que você esteja vivendo, Deus pode restaurar a sua vida. Como parte da liderança do seu povo, o profeta precisava conhecer a real situação dos israelitas, né? E um líder precisa, está aqui um ponto que é bom refletir, né? Especialmente para os líderes, que é necessário você conhecer a sua liderança, né? Os seus liderados. Mas nós temos muitas dificuldades, porque muitos líderes eles se isolam, né? Muitos liderados não sabem se comportar, e isso dificulta a liderança. Mas o líder precisa estar na direção de Deus o tempo todo para conseguir contornar todos esses problemas. Como é triste como um líder não consegue enxergar a condição em que se encontram os seus liderados. Não adianta fingir que tudo está bem quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. Talvez Ezequiel não entendesse, né, naquela dimensão, naquela profundidade, a gravidade do povo, mas ele sabia que o povo estava numa situação caótica. Tanto é que Deus havia feito ele encarnar o próprio sermão, e ele teve que viver aquilo que ele pregava de forma dramática para mostrar ao povo que a situação do povo era definitivamente terrível. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que o que nós vemos, a gravidade da coisa, nós vemos em um nível, mas Deus vê no nível mais profundo. Às vezes você olha para uma situação e percebe que ela é caótica, mas muitas vezes ela é bem mais do que se vê. Só Deus pode realmente ver a real condição que está a alma de cada ser humano. Como eu disse, Ezequiel tinha certeza de que o povo vivia assim num período difícil, mas quando Deus leva ele para o Vale dos Ossos Secos, ele compreende que o que Deus via do povo era muito mais grave. Depender de Deus. O profeta Ezequiel foi surpreendido pelas seguintes perguntas: Filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta respondeu dizendo: Senhor Jeová, tu o sabes. A resposta de Ezequiel reflete a sua visão a respeito de Deus, de si mesmo e de sua fé, pois em vez de emitir uma opinião de qualquer natureza, ele afirma: Senhor Jeová, tu sabes. Ele estava confiante que Deus pode todas as coisas, mas ele não é obrigado a fazer nada. Ele sabe se vai fazer ou se não vai fazer. Tal resposta demonstra que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação tão difícil, né? Que, como eu disse, Ezequiel tinha consciência. Eu estou diante de um Deus todo-poderoso, soberano. Ele faz o que quer e faz se quiser. Por isso ele respondeu: Senhor, é o Senhor que sabe. Eu acredito que na consciência de Ezequiel ele está dizendo: se o Senhor quiser fazer, isso vai acontecer. Mas é só o Senhor que sabe. Como parte integrante da liderança de seu povo, ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para o problema da nação. Depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é a ação direta, autônoma e voluntária de Deus e do seu Espírito agindo, confirmando que a restauração espiritual de um povo, ou mesmo de uma geração inteira, é obra exclusiva de Deus, né? Esse primeiro slide aqui é importante a gente refletir sobre ele, né? Ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para o problema. Então, nós como líderes, nós podemos
lançar mão de determinados métodos, né, de liderança, mas eu já falei isso em outra lição. Mas nós precisamos entender de quem é a obra, de quem é a obra, de quem é a igreja. Então, se nós compreendermos de quem é a obra, a quem pertence a igreja e a quem pertencemos a Cristo, pertencemos ao Deus do céu, não há o que nos preocupar, não há o que inventar, né? Como parte integrante da liderança do seu povo, ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar a solução. É aquilo que Deus manda, é como Deus fala, né? Por isso Ezequiel disse: eu fiz aquilo que ele me ordenou. Eu fiz aquilo que ele me ordenou. Não é uma concepção minha, não é o que eu penso, o que eu acho, não é o meu modo, a minha metodologia, mas é aquilo que a palavra de Deus ordena. Nós, líderes, precisamos entender isso. Professor que está assistindo essa aula, você que é líder, que é pastor, nós precisamos compreender isso, que é Deus quem nos dá a direção. A nossa responsabilidade é fazer como Ele ordena. Um líder cristão, se ele deseja a obediência de seus liderados, primeiro ele deve ser obediente à palavra de Deus. Fazer a sua parte. Qual foi a participação de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando a voltar para o Senhor. A participação de Ezequiel foi obedecer a Deus. Quando Deus mandou ele falar, ele falou. Olha, aqui nessa lição é pouco tempo que a gente tem, mas se você estudar o livro de Ezequiel, Ezequiel viveu momentos difíceis por causa da sua missão, por causa da responsabilidade que Deus deu a ele. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas de seus liderados, não para maltratar e humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que voltem a fazer o que é certo. Ezequiel profetizou, ou seja, ele falou tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Profetizei como se me deu a ordem. Foi Deus que mandou. Ele fez a vontade de Deus. E aqui o comentarista nos está advertindo para que nós sejamos sensatos, né? Para que nós sejamos habilidosos quanto à correção, mas também nós não podemos esquecer do que Jesus disse, né? Nenhum problema comunitário da igreja, Jesus mesmo disse que, por exemplo, se o irmão está ofendido ou me ofendeu, eu vou lá e peço perdão. Se ele rejeitar, eu devo levar a testemunha. Mas e se ele continuar rejeitando, então ele deve ser considerado como publicano. Ele deve ser considerado como pecador. Ele não deve ser considerado como alguém do corpo. Tá? Nós precisamos imediatamente sermos compassivos, sermos ponderantes, mas também há os extremos que às vezes é necessário ser tomado. Paulo diz lá a alguém em Corinto que, por causa da insistência, da impenitência no pecado, da grosseria da conduta, era preciso ser excluído publicamente para que pudessem viver os outros, né? Para que aquele mesmo pudesse ser salvo. É necessário que se faça correções particulares? Mas quando a conduta pecaminosa ela é particular, mas quando ela é uma conduta pública, ela tem que ser feita, a correção tem que ser feita de forma pública. A disciplina, por exemplo, ela deve estar dentro desses dois parâmetros. Se o pecado é um pecado particular, expô-lo é só fazer com que haja ainda mais escândalo. Mas se ele já escandalizou, já é público, a correção deve ser pública para que os outros também tomem exemplo. Me lembro de uma pregação da pregadora, a pastora Helena Raquel, que aliás é uma grande pregadora, que ela diz que os benjamitas eram mortos lá do caso do Shibolete, porque quando eram mortos, né, eu não me lembro aqui se é os benjamitas ou efraimitas, quando eram mortos eles eram ocultados os corpos, e aí os outros viam e tentavam a mesma coisa, porque não via nenhum problema, não via as consequências da atitude errada, não via o que os outros haviam sofrido. E a aplicação que ela faz, às vezes é preciso mostrar o corpo
daqueles que morreram, para que as pessoas parem, né? Às vezes é preciso você confrontar, às vezes é preciso falar publicamente, para que outros tenham temor. Às vezes, então é preciso a gente entender que na liderança existem nuances da liderança que a gente precisa estar sempre atentos, com habilidade, porque problemas particulares devem ser resolvidos particularmente, mas se são públicos, devem ser resolvidos publicamente. E se são recorrentes, é preciso ser confrontado para que haja cura daqueles e de outros que estão vendo. O líder deve buscar orientação divina para falar com seus liderados e dizer somente aquilo que Deus mandou. Lembre-se de que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo erros. Ezequiel demonstrou humildade e dependência de Deus, por isso seu ministério enquanto profeta foi bem sucedido. Terceiro tópico, uma chamada à restauração. Uma geração a ser restaurada. A geração atual tem sido denominada de pós-moderna, que é uma das mais absurdas, né? Das coisas mais imbecis que existe. E a pós-modernidade, tem até aqui o slide, aqui a foto do slide. Olha o que a pós-modernidade diz. A pós-modernidade desconstrói as verdades. Por exemplo, 2 vezes 2 é para ser 4, mas as pessoas estão dizendo que 2 vezes 2 é 5, né? Mas não é, né? É uma desvirtuação da verdade. É isso que a pós-modernidade, que é uma das coisas mais imbecis que já se inventaram na existência humana. Uma geração em que os não crentes não acreditam mais em verdades absolutas, né? 2 mais 2 não é 4. 2 vezes 2 não é 4. Os fenômenos da pós-modernidade têm levado as pessoas a buscarem o prazer a qualquer custo e ao relativismo ético e moral, né? Relativismo ético e moral. Nós estávamos até conversando há poucos dias sobre moralidade e ética, né? A moralidade ela é temporal e ela reflete, ela é relativa a povos, né? É relativa a povos e ela se consolida quando há ética. Agora a ética não, a ética são padrões que são fixos, né, em qualquer sociedade. Por exemplo, é ético você conviver sem falar mal dos outros. Isso é ético, né? Agora, moralidade, ela tem seus valores e seus padrões. Uma moralidade avançada, um padrão elevado de moralidade. Uma moralidade avançada é quando você faz as coisas pelo que é certo e não pelo interesse pessoal ou baseado num valor relativo, mas baseado num valor ético, né? Você faz porque é certo, porque é verdadeiro e não porque é conveniente. Mas as pessoas estão vivendo tanto relativizando tanto a ética quanto a moral. A moral já é relativa a povos, a momentos da história. E a ética, que deveria ser padrões fixos de verdade, estão sendo relativizados também pela pós-modernidade. Como resultados, temos visto diversas mazelas na sociedade, entre elas a violência urbana crescendo cada dia. O divórcio foi banalizado, destruído muitas famílias e os relacionamentos estão adoecendo, porque estão destruindo padrões. Foi feita uma pesquisa há muito tempo atrás que as civilizações de baixo padrão moral, elas sucumbiram. As civilizações que não valorizavam a ética, elas sucumbiram, elas entraram em colapso. Então, por que a nossa sociedade está tão degradada? Porque estão relativizando os valores. Nós, como cristãos, eu falei isso no início, nós devemos ver a vida, enxergar a vida a partir das lentes do Evangelho, não a partir das lentes da pós-modernidade. A semelhança do que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, esta geração também carece de uma restauração espiritual. Estamos vivendo tempos trabalhosos e precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido na Sagrada Escritura. Os que exercem liderança estão sendo desafiados a todo momento a se manterem fiéis, né? Existe
né, esse movimento, essa movimentação de criar plateias para os líderes, né? E em nome desses números de plateias, os líderes estão fazendo qualquer coisa. Isso é perigoso, é muito perigoso. Nós, mais do que ter audiência, precisamos ter caráter, precisamos ter padrões elevados de moralidade e ética, porque é isso que Cristo nos ensinou. Jesus, ele era um homem que vivia rodeado de pessoas, mas no dia em que ele falou severamente com as pessoas e as pessoas começaram a ir embora, ele não relativizou os seus padrões. Ele olhou até mesmo para os seus discípulos e disse: se vocês quiserem ir, também vá. Eu não vou relativizar os meus padrões de moralidade, ética e espiritualidade para ter audiência. Um líder não pode fazer isso. O líder tem que ser fiel, firme, amoroso, gracioso, sim, mas fiel e firme nos padrões que a Bíblia estabelece, independentemente da sua audiência. Um alerta aos líderes. A exposição excessiva nas redes sociais são um desafio para a liderança atual. Muitos já não sabem mais o que significa vida privada, pois a todo momento estão expondo fotos e vídeos de suas famílias e de seus momentos mais reservados nas redes sociais. Podemos e devemos fazer uso das mídias, mas é preciso usá-las com sabedoria. O líder jamais deve expor seus sentimentos e sua vida pessoal nas redes sociais e muito menos os seus liderados. Na verdade, essa exposição absurda e imbecil que as pessoas fazem não é para ninguém. O cristão em si não deve fazer isso. Qual é a necessidade de me expor nas redes sociais? Eu tenho redes sociais. Mas a última vez que eu postei alguma coisa lá, eu gostava de postar alguns versículos, algum texto, mas até isso eu fui me desanimando com as redes sociais e não tenho muito apreço por elas. É uma cultura da imbecilização do ser humano. É melhor você ir no YouTube assistir um bom vídeo, de uma boa pregação, de uma boa palestra, do que ficar em redes sociais postando qualquer coisa ou vendo qualquer imbecilidade que as pessoas sem conteúdo postam. É preferível você procurar um livro, pegar um tempo reservado, ler um livro, ler a Bíblia, do que ficar nas redes sociais. Isso não está condicionado a líderes, isso é para o cristão em geral. Essa postura de vitimização, de exposição da própria vida nas redes sociais não é para cristão algum. Deus conta com líderes que, semelhantes a Ezequiel, se disponha a ser usados para propagação e a busca por uma restauração operada pelo Espírito de Deus, distante das mídias, né? Me lembro do pastor Luiz Hermínio, que diz que quando você for fazer o bem a alguém, leve o coração e deixe a câmera digital, né? A câmera do seu celular, ou seja, não fique por aí tocando trombeta, fazendo mídia, mas seja uma pessoa cautelosa e busque a Deus, seja piedosa, né? Busque restauração de forma particular para que o público veja você a partir do que aconteceu no seu íntimo e não nas suas redes sociais. Um alerta aos maus líderes. Ezequiel no capítulo 34 faz uma comparação importante, mostrando o contraste entre os maus e os bons pastores, líderes do seu povo. O profeta do Senhor revela que o mau pastor, líder, não é somente egoísta, mas é também destrutivo. Ezequiel 34, 18 a 20 diz: acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quando as minhas ovelhas elas pastam, o que haveis pisado com os pés? E bebe o que haveis turvado com os pés? Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Ou seja, eu vou responsabilizar vocês pela condição em que as ovelhas estão vivendo. Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas e ideias que são totalmente contrárias às Escrituras Sagradas. Que Deus tenha misericórdia e continue levantando uma liderança que busque obedecê-lo em tudo. Nós temos pessoas do mais diverso caráter nas redes, né? na internet. E eu fico besta de ver quantos crentes que seguem essas pessoas, seres estúpidos, arrogantes,
que acham que são os donos da verdade, que acham que descobriu o fogo e a roda, com a pseudo-ideia de desconstrução do que a igreja ensinou até hoje. São bodes, são pessoas que não devem ser ouvidas. Ouça o Espírito. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o Espírito de Deus. Não esses torpes, essas pessoas vãs que ficam deturpando a palavra de Deus nas redes de internet. Nossa conclusão: grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel, que anuncia a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos. Basta que venhamos reconhecer os nossos erros e nos voltemos para o Senhor. Nós precisamos de restauração e nós precisamos de consciência da necessidade dessa restauração. Então, nós ficamos aqui na lição de hoje refletindo sobre a nossa conduta como líderes e como liderados, e refletindo sobre a nossa conduta em relação às nossas necessidades espirituais. Nós precisamos admitir que precisamos de restauração. Então, ficamos por aqui, paz e bem, até a próxima.